Provérbios em 31 dias. Hoje com a análise do livro de Provérbios, capítulo de número 17, onde a sabedoria nos instrui sobre os tolos. O capítulo começa falando que a tranquilidade, ela é abençoada, ou seja, é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. A sociedade admira muito a riqueza e o requinte, mas investe pouco nos relacionamentos. Adquirir bens de consumo, fazer banquetes, isso tudo nos é proposto pela sociedade, mas não sente a alegria de usufruir dessas coisas. A felicidade não é resultado da riqueza, mas da paz de espírito. Quantas pessoas buscam a felicidade no lugar errado? É melhor ter uma alma tranquila do que desfrutar das melhores comidas. Verso 2. Melhor ser sábio do que insensato. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. Verso de número 3. Corações provados. O crisol é para a prata e o forro para o ouro. Mas o Senhor é quem prova os corações. O Senhor testa os corações, não para pegar ou condenar alguém, mas como um artesão que refina a prata e o ouro. O metal prova seu valor quando colocado no fogo. Mesma forma, uma pessoa mostra quem ela é quando é provada por Deus. Verso de número 4. Proteja os seus ouvidos, o ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. A palavra nos ensina que más conversas corrompem os bons costumes. Os maus escutam com atenção as coisas más e os mentirosos gostam de mentir. Mas as pessoas sábias, louvado seja o nome do Senhor, e boas não devem se prestar a tais tolices, nem gastar seu tempo com loucuras e assuntos desnecessários. Verso de número 5. Não se alegre com a desgraça alheia. O que escarnece do pobre insulta o seu Criador. O que se alegra da calamidade não fica impune. Verso de número 6. Velhice e juventude, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. A consideração recíproca entre velhos e jovens é um ideal que precisa ser buscado e reafirmado em meio a tantos conflitos de gerações. É preciso saber que a vitalidade dos jovens é a continuação da vida e a experiência dos mais velhos, fonte de sabedoria. Versículo 7 nos fala de coerência, mas convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. A ida nos exige coerência. Um comportamento contraditório é um escândalo público. Nossas palavras são um constante reflexo de nossa vida. Nossos valores determinam nosso comportamento. Uma pessoa sensata profere palavras de sabedoria e vida, e vive da mesma maneira que fala. Um líder contraditório e mentiroso é e sempre será uma maldição para o povo a quem lidera. Verso 8 fala sobre louvado seja o nome do Senhor, suborno. O presente é, aos olhos do que o recebem, como pedra preciosa, para onde quer que se volte, servirá de proveito. Algumas pessoas ficam tão enganadas e enfeitiçadas com a prática pecaminosa que acreditam que essas ações lhe abrirão todas as portas. Muitas pensam que o crime compensa e que os desonestos sempre levam vantagem, porém, o dia do julgamento sempre chega. Ora,
ou outra, essas pessoas são desmascaradas e humilhadas. Do verso 9 ao 14, fala de relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Salomão apresenta uma série de princípios claros que devem ser aplicados aos relacionamentos. No verso 15, inversão de valores. O que justifica o ímpio e o que condena o justo. Tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Então o Senhor, nosso Deus, Ele abomina inversão de valores. Não podemos escolher o caminho da neutralidade. Precisamos nos posicionar sempre, levando em conta os ensinos da Palavra de Deus. Verso 16, a sabedoria não está à venda. O verso 17 fala sobre a amizade em todo tempo. O verso 17 fala sobre a amizade em todo tempo, ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Um amigo é valorizado por sua constância. Existem amigos utilitários que somente irão se aproximar de você para conseguir alguma coisa. Porém, o verdadeiro amigo é aquele que está ao seu lado, não importa a circunstância, não importa os problemas, não importa se estamos numa fase boa ou numa fase ruim. Ele está do nosso lado, louvado seja o nome do Senhor. Ele já não nos chama mais de servos, mas nos trata como amigos. Jesus é o nosso maior exemplo de amizade. Verso 18, o perigo de ser fiador. Do 19 ao 20, consequências dos que amam a transgressão. Louvado seja o nome do Senhor. O que ama a transgressão ama a contenda. O que exalta a sua porta busca a ruína. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O estilo de vida das pessoas geram consequências. Nesse caso, Salomão está alertando para a consequência do pecado. Discussão. Quem está constantemente nesse tipo de situação cada vez mais se envolve em contendas perigosas. Inevitavelmente, quem ama a contenda ama também o pecado. Do verso 1 ao 25 fala de família. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. O filho insensato, ele é tristeza para seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. A família é a nossa fonte de maior prazer ou a causa do nosso maior desgosto. Nossos relacionamentos mais importantes são os que cultivamos dentro da família. Agora paremos e pensamos. Estamos sendo fonte de alegria para os nossos lares? É uma palavra que fica para meditação. No verso 22, bom humor, um santo remédio. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Verso de número 24, energia no lugar certo. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam para as extremidades da terra. No verso 26 fala de justiça. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir os príncipes por equidade. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que não é bom punir o justo e nem ferir aquele que está investindo de autoridade. Insurgir-se contra o justo é conspirar contra a justiça divina. A conduta do cristão deve sempre ser pautada pela integridade e nossas relações regidas pelo amor. Para fechar, do verso 27 ao 28, pense antes de falar, algo que precisa ser muito usado nos dias atuais. O que possui o conhecimento guarda suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Vemos aqui mais um conselho que tem o intuito de acalmar as situações. Trata de uma forma realista da natureza humana. Até o insensato pode conquistar algum crédito por meio do silêncio. Engane-se quem pensa que esse conselho é irônico. Ele é repleto de sabedoria. Quem não tem nada a acrescentar
nada deve falar. Amém? Esses são os conselhos que Salomão nos dá no livro de Provérbios, capítulo de número 17. E essa foi a análise do capítulo de número 17 do livro dos Provérbios na nossa campanha Provérbios em 31 dias. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração, que nós tenhamos paz, que nós tenhamos discernimento para poder apurar tudo aquilo que Deus está nos passando no dia de hoje. Um resto de dia abençoado a todos. Que Deus nos abençoe, graça e paz.